Nós continuamos a série de mensagens sobre os evangelhos. Hoje entramos na terceira parte, ainda introdutória. Como vimos no domingo passado, a Palestina nos tempos de Jesus era extremamente conturbada, tumultuada. A revolta dos macabeus contra os seleucidas gregos se iniciou em 167 a.C., sob a liderança de Matatias, um sacerdote. Matatias morre no ano seguinte, 166 a.C., lembrando que antes de Cristo a gente faz a contagem de trás para frente. Ele morre em 166 e seu filho Judas assume a liderança da revolta, do movimento, tornando-se o primeiro príncipe hebreu da chamada dinastia dos Asmoneus, por causa de Asmon, ancestral de Matatias. E aqui eu faço uma correção nas datas. Judas liderou a resistência de 167 a 160 a.C., e de 142 a 135 o líder da resistência foi Simão Macabeu. No ano 141, então, sob a liderança de Simão Macabeu, é que numa grande assembleia, os sacerdotes e os judeus resolveram considerar Simão como governante e como sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta legítimo. O último governante da dinastia dos Asmoneus, vimos, foi Antígono, que governou de 40 a 37 a.C., quando em 37 a.C. Roma toma a Palestina, depõe Antígono e coloca em seu lugar um descendente de Esaú, um idumeu, portanto um descendente de Edom, um idumeu chamado Herodes, conhecido como Herodes o Grande. Roma o estabelece como rei da Judeia, e esse homem governa a Judeia de 37 a.C. até o ano 4 da nossa era. Com isto, sob a liderança dos Macabeus, a libertação da Judeia da dominação estrangeira, dos seleucidas gregos, durou entre 103 e 104 anos apenas. Em termos históricos, isso é um período extremamente curto. Foi muito curto o tempo em que os judeus respiraram ou chegaram próximo disso, de respirar um ar de liberdade. Por quase todo o tempo, o período que antecede a vinda de Cristo, lá desde a invasão da Babilônia em 586 a.C., por quase todo o tempo a Palestina está sob dominação estrangeira. No fim da dinastia asmoniana, a Judeia, e na verdade toda a terra prometida, cai nas mãos de Roma. O mais poderoso império da antiguidade, que é apresentado no livro de Daniel como um reino diferente de todos os reinos anteriores, que a tudo pisava, a tudo estraçalhava, a tudo fazia em pedaços. Isso é Roma. Debaixo desse domínio tão terrível, dessa mão, literalmente, de acordo com a profecia de Daniel, uma mão de ferro. A pergunta que nós precisamos fazer é: haveria alguma esperança para o povo de Abraão? Alguma esperança de paz, de liberdade, de prosperidade? Os judeus na Palestina poderiam sonhar com alguma coisa melhor do que ser dominados ou serem dominados por estrangeiros. Deus é um Deus de aliança. Deus tinha dito, desde os dias de Abraão, que o povo de Abraão seria um povo bendito, e através desse povo todas as famílias da terra, inclusive, seriam benditas. Deus também tinha feito uma promessa quanto ao grande rei Davi. Na verdade, duas promessas. Deus havia prometido duas coisas aparentemente opostas. Mas se Deus prometeu,
essas duas promessas aparentemente antagônicas, opostas, as duas se cumpririam. O Deus de promessas é o Deus de cumprimentos. A primeira promessa, Deus disse que o trono de Davi seria eterno, que o domínio do poder real, no caso de Davi, seria eterno. Isso aparece, por exemplo, no Salmo 89. O verso 3 diz assim: Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Isso é a fala de Deus. Verso 4: estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Verso 29, firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono, olha o que Deus diz a Davi, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Verso 35, de uma vez para sempre, jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Meu Deus, que empenho de palavra é esse? Se for possível os céus tombarem, diz o Senhor, só quando esse dia chegar, então Davi deixará de estar no trono. Deus encontrou no Davi, ou em Davi, um coração adorador. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Havia uma sintonia profunda entre o que Deus sentia e o que Davi sentia. A preocupação de Davi era sentir com o coração de Deus, era vibrar junto, em sintonia. Esse era o foco de Davi. Senhor, eu quero ver como tu vês, eu quero sentir como tu sentes, eu quero o teu coração. Quando Davi então tocava a sua harpa, entoava os seus louvores e compunha os seus salmos, o anseio de Davi, de acordo com a palavra de Deus, era ser o mais próximo, o mais sintonizado possível com o coração de Deus. Um adorador, ele apresenta uma forma de adoração que não é a sua própria, é a que Deus espera receber. Se guardarmos isto, estaremos em bom caminho. O que é a adoração? A verdadeira é a entrega para Deus daquilo que Ele espera receber. Não é a do que eu quero dar. Não. O meu coração sintonizado com o dele quer saber o que ele quer de mim. E eu estou falando inclusive sobre louvor e sobre até postura na adoração, no louvor da igreja. O que Deus quer receber de mim? Davi, de acordo com a palavra de Deus, de tal modo se aproximou desse ideal que Deus disse: você jamais deixará de ser rei. É de gente assim que eu preciso no trono de Israel. Gente com o meu, é isso. Mas Deus não falou apenas isso. Eu disse a vocês que Deus havia prometido duas coisas aparentemente opostas. E ambas as promessas feitas por Deus se cumpririam. A segunda promessa é que depois de ser destruído, o reino de Davi ressurgiria das ruínas.
Deus também disse que antes de se estabelecer de modo permanente, o trono de Davi cairia, seria posto em ruínas, porque uma linhagem com um coração diferente do coração de Davi subiria ao trono, e embora eles estivessem na veia correndo o sangue de Davi, não tinham o seu coração, seriam depostos. A linhagem de Davi cairia, Deus disse. Diga comigo, a linhagem do grande rei Davi ficaria em ruínas. Amós capítulo 9. Naquele dia, diz Deus, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. A casa de Davi irá cair, e será uma queda tão grande que tudo ficará em ruínas. Mas depois que isso acontecer, diz Deus, eu virei. E eu virei com um propósito: restabelecer uma dinastia segundo o meu coração. Ó Deus, dá-nos teu coração, coração capaz de sentir como tu sentes, Senhor. Naquele dia, diz Amós 9:11, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. Preste muita atenção. Possivelmente a referência aqui é aquilo que restou ou que restaria da força de Edom. E nós precisamos ter em mente, lendo a profecia de Amós, que nos dias de Cristo, foi falado no início da mensagem, recapitulando a mensagem do domingo passado, foi falado no início dessa mensagem, que nos dias de Cristo, Herodes, um idumeu, um descendente de Edom, governava a Palestina e, portanto, governava toda a Judéia. A profecia de Amós é clara: para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, aquilo que restou da força de Edom, e Herodes era isso, e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Isaías capítulo 11, verso 1, ainda fala sobre a restauração da dinastia de Davi, a partir, é claro, de ruínas, de caos, de desolação. A profecia diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Diga comigo, um ramo do tronco, um renovo das raízes. A ideia é mesmo aqui de uma árvore que foi cortada. Restou um pequeno pedaço de tronco com um pouco de raiz. Disso, Deus diz: eu vou restabelecer a glória como no princípio. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: meu Deus, minha vida já chegou no fundo do poço. Esse é o Deus a quem estamos adorando nesta noite, neste lugar. O Deus que de um toco levanta um reino eterno, que do nada, das ruínas, levanta honra, glória e louvor. Aleluia. Das ruínas, do tronco da árvore, das raízes, brotaria a salvação. Sobre o fim da monarquia de Davi, nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 11. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos do tempo do exílio na Babilônia. Então aqui
propriamente cessa a monarquia. Joaquim é levado cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos o povo volta de lá e não tem mais rei. Volto à leitura de Mateus capítulo 1. Vou refazer a leitura do verso 11 para prosseguir. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Verso 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, diga comigo, são 14 gerações de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Na história de Israel, é isso que Mateus está escrevendo. 14 gerações antecederam o grande rei Davi. 14 de Abraão a Davi. 14 estiveram no trono de Davi até a ida de Joaquim para o cativeiro na Babilônia. Último rei do Reino do Sul de Israel. E Mateus ainda está escrevendo para nós que desde o cativeiro na Babilônia, por 14 gerações, a monarquia davídica esteve em ruínas, até que Cristo, o grande rei, chegou. O Salmo 89, Amós capítulo 9, Isaías 11 e todas as outras promessas de Deus sobre o ressurgimento da dinastia do grande rei Davi, todas essas promessas certamente se cumpririam em favor do povo de Deus. Lembra que nós estamos dizendo essas coisas quanto a um Deus que restaura a sorte de um povo cativo. Falar da dinastia de Davi voltando ao trono, de Davi se estabelecendo como rei eterno, claro, aqui estamos falando de um descendente dele, é falar da restauração do povo de Deus. Então essa mensagem está falando sobre a promessa de restauração do povo de Deus. O plano perfeito era este. Calvino disse o seguinte, que aquela supremacia de Deus, ou que Deus outorgara à tribo de Judá, fosse interrompida por algum tempo, a fim de que a atenção do povo fosse mais fortemente dirigida à expectação, ao desejo ardente do reinado de Cristo. O trono de Judá cairia. Por um tempo a dinastia cairia, a monarquia cairia, para que a atenção do povo se voltasse ardentemente para o reinado de Cristo. Os macabeus eram de família sacerdotal, possivelmente então da tribo de Levi. Mas o juramento de Deus de restauração, lembrando que pouco antes, na verdade, apenas 4 décadas antes da vinda de Cristo, os macabeus restauraram o governo judaico sobre a Palestina. Os macabeus eram de família sacerdotal, possivelmente levitas, mas o juramento de Deus de restauração de Israel dizia a respeito à tribo de Judá. Nos dias, disse Amós, em que Esaú estivesse no poder, então se cumpriria até o fim, cabalmente se cumpriria a promessa de Deus quanto a Esaú e Jacó. Lembrando que o povo de Israel é descendente de Jacó, enquanto os idumeus eram descendentes de Esaú. Romanos capítulo 9, verso 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, a mãe dos gêmeos,
O maior, no caso Esaú, servirá o menor, no caso Jacó. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. João Calvino, reformador suíço, escreveu acerca dos 3 evangelhos similares, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos ou de mesma ótica, o seguinte. E aqui Calvino vai fazer uma comparação, na verdade uma distinção, uma comparação, mas distinguindo os 3 sinóticos de João, do evangelho de João. Ele diz o seguinte: eles, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por sua vez, insistem mais plenamente em um ponto: o de que nosso Cristo é aquele Filho de Deus que fora prometido para ser o Redentor do mundo. Sem dúvida, entreteceram a doutrina que se relaciona com o ofício de Cristo e nos informam qual é a natureza da sua graça, com que propósito ele nos foi dado. Porém, ocupam-se principalmente, como eu já disse, diz Calvino, em mostrar que na pessoa de Jesus Cristo já se cumpriu o que Deus havia prometido desde o princípio. Aleluia. Para Calvino, enquanto o Evangelho de João se ocupa quase que totalmente de explicar o poder de Cristo e de proclamar os benefícios oriundos desse poder, Mateus, Marcos e Lucas insistem no fato de que Deus cumpriu a promessa que ele fez por meio dos profetas. Promessa que foi transmitida de geração em geração, desde o início da história do mundo até o tempo do seu cumprimento. Deus é um Deus zeloso com a sua palavra, que não se esquece da sua promessa, que está pronto a cumprir a sua palavra e que busca homens e mulheres para os quais ele possa fazer grandes e fiéis promessas. Mas de acordo com Lucas, o evangelho que enfatizamos há 2 domingos atrás, como se inicia o cumprimento da grande promessa de restauração do reino eterno de Davi? Por onde Lucas inicia a discorrer sobre esse cumprimento da promessa? O caos em que Israel mergulhara só poderia ser vencido, preste muita atenção nisso, por uma intervenção direta de Deus. Somente Adonai poderia salvar Israel do caos em que eles se meteram, enviando o Messias libertador. O Messias expulsaria o invasor idólatra. O Messias estabeleceria para sempre em Jerusalém o reinado de Adonai, num reino libertado. Essa era a compreensão de Israel. O Messias, repito, expulsaria o invasor, estabeleceria para sempre em Jerusalém o reino de Adonai, em seu reino libertado. O que queimou no coração de Israel, depois de tantos anos de opressão sob o jugo de tantos invasores, foi o seguinte: a extrema dureza da realidade política avivou no coração dos judeus a esperança messiânica, e André Churrac vai dizer o seguinte: até a obsessão na apocalíptica espera do fim dos tempos. Os judeus, nos dias de Cristo, e já um pouco antes disso, estão absolutamente, aqueles que ainda estão guardando a lei de Moisés, absolutamente focados na chegada do Messias. Há uma expectativa de que o fim dos tempos se aproxime, e aqui a gente vai começar a entender essa noção judaica. Há uma espera profética. Muitos grupos estão se levantando na Palestina, anunciando profeticamente o fim. O dia do Senhor se aproxima, o fim dos dias está chegando, o fim dos tempos está chegando. Apesar da heterogeneidade religiosa dos judeus na Palestina,
Como vimos no domingo passado, a Palestina estava diversificada com várias seitas. Aqueles que aguardavam o reino de Deus comungavam de um profundo anseio comum. Qual era? A chegada do dia do Senhor. Diga comigo, o dia do Senhor. O dia do Senhor, quando enfim, de acordo com os profetas, o Senhor destruiria o invasor e estabeleceria o seu reino. Então, ao mesmo tempo em que o Messias o faria, há uma noção apocalíptica em Israel. Deus faria isso. Deus estabeleceria o reino do Messias. A profecia de Malaquias, por exemplo, falava do dia em que Deus acertaria contas com todos os habitantes da terra. Detalhe, tanto com os membros do povo de Deus, quanto com os inimigos do povo de Deus. Deus acertaria contas com todos. Aliás, essa noção é mantida no Novo Testamento, quando os apóstolos dizem que o juízo final começa pela casa de Deus. Essa é a mensagem apostólica. O juízo começa pela igreja. A peneira começa aqui. Malaquias vai dizer, no capítulo 4, verso 5, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Alguns dos motivos pelos quais Israel fora levada para o cativeiro na Babilônia, então a gente está falando do reino do sul, e para que o reino do norte de Israel fosse levado para o cativeiro na Assíria, alguns dos motivos pelos quais o povo de Deus, reino do norte e reino do sul, foi levado para diferentes cativeiros, alguns dos motivos foram infidelidade conjugal e oferecimento de crianças em sacrifício a deuses falsos. A falta de amor familiar, diríamos, foi um dos motivos da ruína tanto do reino do norte quanto do reino do sul. No seu ensino sobre o fim dos tempos, o Senhor Jesus declararia algo que crentes antigos sabem de cor e salteado. Uma das marcas dos últimos dias seria a falta de amor no seio familiar. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse será, no dizer de Jesus, um dos grandes motivos do juízo final, evidentemente realizado por Deus. Agora, em Malaquias, antes da vinda de Cristo, a advertência é de a terra ser ferida com maldição, herem no hebraico. O termo aqui fala de uma total aniquilação. A terra de Israel seria aniquilada, caso o povo não se unisse diante de Deus com um só coração. A expectativa divina era esta, de acordo com Malaquias. Malaquias capítulo 4, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia, serão queimados como palha, diga comigo, os arrogantes e os perversos. O texto prossegue dizendo, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Aleluia, aleluia. Observa que o Senhor fala sobre o dia do juízo, o dia do Senhor, vindo como um fogo de juízo contra os arrogantes e os maus, os perversos. Mas aqueles que temem o nome do Senhor escapam. Então nós devemos entender que converter os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, tem a ver com temer o nome do Senhor. É mesmo, acima de qualquer coisa, algo que foi dito aqui.
Pessoas se unirem porque primeiro se uniram ao Senhor por temê-lo. Não é mera união nas trevas, porque Ananias e Safira estavam muito unidos nas trevas, e os dois foram condenados. É possível pessoas se unirem para o mal, evidentemente, inclusive dentro de casa, unirem-se para pecar. Mas a Bíblia está falando sobre uma união que é feita em temor a Deus, que atrai bênção, que atrai alegria, que traz saltos de alegria e prazer, que traz cura. Então nós podemos recapitular. A manifestação do reino de Deus passou a ser entendida como o restabelecimento do reinado de Davi. O membro da casa de Davi que estabelecesse a monarquia davídica, esse seria o Messias. Ele expulsaria o inimigo, ele devolveria a Israel a prosperidade, a independência, a paz. Mas para que isso acontecesse, diz a profecia de Malaquias e outras profecias, Israel com um só coração se voltaria para Adonai. Elias, o grande profeta, que lá no desafio do Monte Carmelo, aniquilou os falsos profetas de Baal e de Azera, ou Azerá, Elias, diz a profecia, retornaria. Por meio da sua mensagem, Israel se congregaria diante do Senhor, aguardando a restauração final. Malaquias 4, verso 5 novamente. Vamos dizer isso juntos? Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Agora eu releio o verso 6, ouça por favor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Lucas, autor do terceiro evangelho, nós vimos que ele é provavelmente de origem síria, sendo assim o único autor do Novo Testamento que não é um judeu, não é um filho de Israel. Lucas teria exercido a profissão de médico, de acordo com Colossenses 4,14. Lucas seria originário de Antioquia, e Lucas toma como ponto de partida do seu evangelho, vimos domingo passado, o contexto político de Roma. Lucas sabe dos massacres liderados por Roma, por toda a extensão do império, para quem ousasse desafiar a dominação romana. Lucas sabe do quanto a condição da Palestina poderia ficar, apesar dos duros impostos, apesar da dominação romana. Lucas sabe que a condição da Palestina poderia ficar ainda pior debaixo do punho de ferro do Império Romano. Lucas inicia seu evangelho falando do Elias que viria. Porque pense comigo, Deus diz, Elias virá primeiro para converter os corações das pessoas, para que eu não venha e fira a terra com maldição, mas Israel já estava assolada. A profecia, portanto, está falando sobre uma condição ainda pior, como de fato aconteceu no ano 70 com a invasão do general Tito. Jerusalém foi devastada e se cumpriu o que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas Lucas, sabendo destas coisas, da possibilidade de a condição dos palestinos ficar pior, dos judeus na Palestina ficar pior, ele inicia seu evangelho falando sobre o Elias que viria, sobre a necessária conversão e quebrantamento do povo de Israel. Em Mateus capítulo 17, logo após Pedro, Tiago e João verem o Senhor Jesus em glória no Monte da Transfiguração, e verem Moisés e Elias numa visão conversando com o Senhor, olha o que acontece. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém
o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Preste atenção nesse texto, daqui a pouco a gente volta para Lucas. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Ora, eles tinham acabado de ver Moisés e Elias conversando com Jesus, Jesus glorificado, o rosto dele parecia o sol, as vestes eram brilhantes como pura luz. Eles veem isso e dizem: por que é dito pelos mestres da lei que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Se a gente já está vendo que o Senhor é o Cristo, é o que está aqui nas entrelinhas, e o Elias que veio, não veio em definitivo, ele apenas apareceu e sumiu. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Diga: Elias vem e restaurará tudo. Verso 12: eu porém lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. João Batista fora chamado por Deus para restaurar tudo. Não é à toa que perguntaram para ele: tu és o Cristo? De fato, a história de João começa com uma restauração, e aqui a gente volta para Lucas. Lucas inicia seu evangelho falando do Elias que viria, porque Lucas sabe da necessidade de restauração de tudo, para que se manifeste o Messias e não seja a terra ferida com maldição. A história de João começa com uma restauração. E aqui a gente está chegando no final da introdução. Porque a própria chegada do restaurador já é uma restauração. João Batista fora chamado por Deus para restaurar tudo. A história dele já é, do seu nascimento, uma restauração. Porque a própria chegada do restaurador já é uma restauração. No último domingo, ao ler Lucas 2, e não 1, a partir do verso 7, eu tive a expectativa de que hoje examinaríamos detidamente Lucas 2, mas isso ainda não será possível. Nós vamos encerrar esta mensagem brevemente olhando para Lucas capítulo 1. O texto vai nos apresentar um casal de levitas muito idosos, membros da família de Arão, o sacerdote. Os nomes deles são Zacarias e Isabel. Ambos, diz a Bíblia, eram justos aos olhos de Deus. E acerca dos mandamentos, a prática dos mandamentos, eles eram irrepreensíveis. Portanto, diante dos homens também, eles eram justos. Vamos ao texto. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Quando Herodes era rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Aqui, vamos entendendo algumas coisas. Davi estabeleceu ou organizou os grupos de sacerdotes que serviriam no santuário. Ele não foi além da lei de Moisés, ele não acrescentou nada ou não se chocou, com nada que a lei dizia, mas ele foi o responsável por organizar os turnos de serviço sacerdotal no templo. Primeiro no tabernáculo e depois no templo com seu filho Salomão. Prossigo no texto. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Se a gente continuasse a leitura do texto, veria, mais para frente, que Isabel e Maria eram parentes. Algumas Bíblias trazem como prima, mas a ideia mesmo é de parenta. Como elas poderiam ser parentes se Isabel era de uma tribo e Maria de outra? Isabel era da tribo de Levi, Maria era da tribo de Judá. A questão é que o que definia
a que tribo eu pertencia era a tribo do meu pai. Se meus pais se casassem, dois judeus, sendo de tribos diferentes, por exemplo, um homem da tribo de Levi com uma mulher da tribo de Judá, os filhos desta união eram contados na tribo de Levi e não na de Judá. Então elas podem ser parentas por algum outro membro da família, a mãe, algo assim, sem problema nenhum, ok? Voltamos à leitura. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Quantos aqui são felizes com Jesus? Aleluia. Olha a pergunta que eu vou fazer. Quantos aqui têm problemas? Ótimo, eu também tenho. Quantos aqui têm problemas que Deus criou, que Deus deu? Há uma tendência nos nossos dias de dizer que todo problema não é Deus que dá. Isso é completamente falso. Essa mulher temente a Deus, juntamente com seu marido, ambos da tribo de Levi, ambos de linhagem sacerdotal, irrepreensíveis, só há uma explicação possível para a sua esterilidade: Deus. Deus quis assim. Amém? Nós precisamos olhar para alguns problemas e fazermos esta pergunta para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me deu esse problema? Qual o teu propósito com isso? Essa impossibilidade, essa privação, essa dor. Nós precisamos ter menos pressa em dizer que é o diabo e menos pressa em repreender. Há pessoas que estão repreendendo coisas que foi Deus que fez, porque não pararam para discernir qual seja a vontade do... Que o Senhor ilumine o nosso pensamento e nós entendamos, foi Deus que quis isso aqui na minha vida, foi Deus que colocou esse problema aqui para mim. Ele quer fazer algo na minha vida a partir desse problema aqui. Glória a Deus. Deus me dá a tribulação, juntamente com ela me dá o escape. Aleluia. Deus não me deixa sozinho na hora da dor. Aleluia. Mas por vezes Ele não vai me poupar de sentir dor. Isabel era estéril e ambos já eram bem velhos. A gente aqui então vai precisar de um duplo milagre, né? Eles já estão velhinhos, naturalmente não tem como gerar, e já fazia muito tempo isso era impossível, porque Isabel era estéril, não tinha como gerar mesmo. João será um duplo milagre. João será um menino enviado do céu. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Para João nascer, só se os céus se abrirem. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. A queima de incenso acontecia no templo 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Há muitos sacerdotes que só viveram isso uma vez na vida. Necessariamente ele não é um sumo sacerdote. Isso não está dito no texto. Os sacerdotes, não sendo sumos sacerdotes, podiam entrar no santuário, de acordo com o seu turno, e oferecer incenso, depois de apresentarem sacrifícios no altar do holocausto, que ficava do lado de fora. Apresentavam os holocaustos,
sacrificavam os animais, se purificavam do pecado, então entravam no santuário de acordo com os seus turnos para oferecerem incensos, e esse oferecimento de incenso se dava junto com orações em favor do povo. Lá no altar do holocausto, o sacerdote se purificava, se limpava, apresentava os seus pecados ao Senhor juntamente com o povo, mas quando ele entrava para oferecer incenso, ele já tinha que estar purificado. Ele não podia entrar no templo sem estar purificado. Ele já tinha que estar purificado e lá ele intercedia. Volto à leitura. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Diga comigo, então... olha o que vai acontecer, diz o verso 11: então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Detalhe, não era visão, era materialização. Zacarias efetivamente vai ver o anjo, e o anjo vai conversar com ele. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. A ideia no grego aqui é: Zacarias ficou aterrorizado, apavorado, em pânico. Quando ele viu aquele homem surgir do lado do altar do incenso, Zacarias quase caiu duro. Essa é a ideia que o texto está querendo passar para nós. Apavorado. Detalhe, ele viu o Senhor? Ele viu um? Quantos aqui querem ver o Senhor? Você está entendendo por que eu estou fazendo essa pergunta? Se vendo um anjo, Zacarias ficou aterrorizado. Imagina ver o Senhor. Não é à toa que João, na ilha de Patmos, cai desmaiado. Eu caí como morto quando eu vi o Senhor. Saía o que da boca do Senhor Jesus? Uma espada. Imagina a cena. O rosto dele brilhava como o sol, saía uma espada de dentro da boca dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós com isso? Zacarias viu um anjo, ficou muito abalado, ficou assustado, ficou aterrorizado. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte: Deus, em suas manifestações, tem prazer em aviltar, em ofender a nossa carne orgulhosa. Deus tem prazer em mostrar a nossa total debilidade. Nós não somos, nós não temos, nós não podemos. Quem é Deus, quem tem é Deus, quem pode é Deus. Um anjo, Zacarias, meu Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é Zacarias. Mas Deus, depois de aviltar a nossa carne orgulhosa, como no caso de João e aqui no caso de Zacarias, é mesmo o Deus que estende a mão. A continuação do texto é: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Fique em paz. Sua oração foi ouvida. Aleluia. Que oração? O texto não diz. A gente pode estar aqui lidando com uma oração do passado, na qual, pelo visto, Zacarias não cria mais, pedir a Deus um filho. Ou a do presente, a redenção e bênção de Israel. Se o Senhor está se referindo a Zacarias quanto à oração que ele estava fazendo ali no altar, ou junto ao altar do incenso,
a referência muito provavelmente a uma intercessão por Israel. Se o anjo está se referindo a orações anteriores àquele momento, provavelmente está se referindo então à oração para que ele tivesse um filho. Fato é que nós não sabemos. De uma coisa nós sabemos: Deus é o Deus que ouve a oração. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Aqui eu preciso fazer uma pausa. Zacarias ficou aterrorizado ao ver o anjo. Deus avilta a nossa carne orgulhosa e estende a sua mão. Mas aqui há um detalhe muito importante. Há pessoas que acham que vão ter paz fugindo de Deus. Elas acham que se escaparem de Deus, como Jonas fez, né? Que se escaparem da palavra de Deus, ou se tentarem escapar da palavra de Deus, elas terão paz. Porque Deus para elas é assustador, como o anjo de Deus apareceu aqui para Zacarias de modo assustador. Entretanto, Jó vai dizer que é buscando a Deus que o homem encontra paz. Frase simples desta mensagem: não fuja de Deus, busque-o. Pastor, Deus está me confrontando nos meus pecados. Ok, renda-se. Essa é uma diferença básica entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Os ídolos não estão preocupados com o caráter de ninguém. Ídolo não trata caráter de ninguém. Deus nos trata, porque Ele é nosso Pai. Deus nos cura, Deus nos molda, Deus nos ensina, Deus nos disciplina, Deus nos mostra o caminho. Deus é Pai. Aleluia. Você terá grande satisfação e alegria, diz o anjo a Zacarias. Mas não só você, Zacarias. Muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Nova pausa. A Bíblia diz que os sacerdotes, Levítico capítulo 10, os sacerdotes, no exercício do sacerdócio, não poderiam estar sob efeito de álcool. Não poderiam ingerir bebida alcoólica para ir oficiar. Isso não. A Bíblia não está dizendo que todo sacerdote deveria ser um nazireu. Os nazireus tinham voto de serem abstêmios. A Bíblia não está dizendo que todos eles deveriam ser abstêmios. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui para nós é que, no caso de João Batista, lembrando que Jesus não era abstêmio, no caso de João Batista, ele se apresentaria diante de Deus e a Israel, se manifestaria a Israel, como um homem, lembrando que os pais dele, ambos eram de família sacerdotal, como um homem que estava permanentemente no ofício sacerdotal. Esse é João Batista. Quando João Batista estava oficiando? Sempre. Nota, Jesus comia e bebia. Mas o chamado de João Batista era peculiar. Quantos estão entendendo isso? Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Se o texto está dizendo isso, se o anjo está dizendo isso para Zacarias, significa que nem toda criança é assim. É lógico. E está dito para nós que há algo de especial nesse menino. Mamães, papais, futuros papais, futuras mamães, à luz desse texto nós podemos orar e dizer: Senhor, faz comigo como o Senhor fez com João Batista de algum modo, e me dá filho que seja cheio do Espírito Santo desde o ventre. Eu sei que isso é especial, mas o Senhor pode fazer mais uma vez. Será um homem cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer.
fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus, será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo, vamos dizer isso juntos, preparará o povo, está fraco, preparará o povo, para a vinda do Senhor. Que coisa tremenda! Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. Noutros termos, Zacarias está olhando para o anjo dizendo o seguinte: que garantias você pode me dar de que uma coisa impossível como essas vai acontecer? Impossível como essa. Que garantias você pode me dar de que uma coisa impossível como essa vai acontecer? Pode me dar alguma evidência? Qual evidência Deus precisa dar de que a palavra dele vai se cumprir? Nenhuma. No momento em que soubermos que a palavra dele é o firme fundamento da nossa fé, nenhuma outra coisa. Diga: a palavra de Deus é o fundamento firme da verdadeira fé. A palavra, Deus falou, eu guardei. Aquilo se enraiza dentro de mim, se transforma num solo firme, para dar muito fruto para a glória de Deus. Mas o anjo vai responder a Zacarias. O anjo respondeu: sou Gabriel, o mensageiro. Eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, porque você não acreditou na minha palavra, que se cumprirá no devido tempo. Se você não pode fazer uma declaração de fé, olha o que a Bíblia está dizendo, se você não pode declarar a sua fé na palavra de Deus, então é melhor que você cale a boca. Não fale nada, porque boca fechada não entra mosca. Muito sábio esse provérbio. Ah, Deus falou, mas fecha a tua boca. Deus falou, ponto final. Agora eu me agarro à palavra de Deus, e a minha fé será continuamente alimentada por essa palavra, até que a coisa aconteça. Nota que essa atitude de Gabriel é radical, né? Você vai ficar mudo. Se no mês seguinte Isabel engravidasse, Zacarias iria ficar mudo por pelo menos 9 meses. 9 para 10. Você vai ficar 1 ano sem falar nada, só por causa da tua incredulidade. Tem gente que precisaria desse milagre. 1 ano em silêncio, até aprender a crer na palavra de Deus. 2 anos, 3, alguns aí precisam de uma década, né? Deus falou, creia. Deus não é como nós, Deus não é como o homem que fala e não tem força para realizar o que ele falou. Ele é forte. Deus não é mau para prometer uma coisa e depois, não, me equivoquei. Ele é bom, Ele é sábio, Ele é amor, Ele é bom.
Há pessoas que não experimentam milagres extraordinários porque não perseveram em guardar a palavra de Deus. Ouvem o vizinho, ouvem um amigo, ouvem o parente, ouvem o colega de trabalho, ouvem mais não sei quem. Tá, e a palavra de Deus? O que Deus te falou? O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Nós vamos sair daqui hoje ainda mais agarrados à palavra do nosso Pai. Senhor, eu me agarro à tua palavra. Senhor, pouco me importa o que minha carne diz, que o diabo diz, que o mundo diz. Eu quero ouvir e guardar as 7 chaves na tábua do meu coração. Eu quero guardar a tua palavra. Aleluia. Vamos falar a palavra do anjo aqui? Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Aleluia. Enquanto isso, esse é o final. O povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Meu pai do céu, o povo lá fora está dizendo: o que será que está acontecendo? Será que Zacarias entrou com pecado e morreu fulminado lá dentro? Meu Deus, o que aconteceu? Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. O detalhe sutil aqui é o seguinte: quando o sacerdote saía do templo e se encontrava com o povo, ele tinha que falar. E o que ele tinha que falar? A bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa era a bênção que o sacerdote lançava quando saía do santuário. Mas Zacarias, como não creu, saiu do santuário e nada saiu. Ele não tinha bênção. Pessoas incrédulas não têm bênção para dar por meio da palavra. Quem não crê na palavra de Deus, não tem palavra poderosa nenhuma para dar. Isso é Zacarias quando sai do santuário. Ele não pode nem abençoar o povo. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. E perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. A ideia é mesmo, Isabel está agora aprendendo com o Senhor, embora já velha, temente a Deus, muito velhinha, ela está ali: Senhor, e agora como eu vou criar esse menino? Me ensina. Lá vai Isabel, não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Deus resolveu esse problema que Ele mesmo criou. Muito fraco esse aleluia de vocês, hein? Pastor, é tão legal ouvir que Deus não cria problema nenhum. Mas isso não é verdade, né? Jesus categoricamente diz que o cego de nascença nasceu cego por vontade de Deus, e o homem já tem mais de 40 anos quando vai ser curado. Nasceu cego, diz Jesus, para que se manifeste nele o poder, a glória de Deus. Meu pai tinha um plano com a cegueira desse homem, disse Jesus. O nosso Deus, sábio, poderoso, fiel à sua palavra, bom, é e continuará assim eternamente.
O Deus que envia a sua palavra é poderoso para cumpri-la e libertar o seu povo. Nesta noite eu e você chegamos diante desse Deus para dizer para Ele: Senhor, nós nos agarramos à Tua palavra, nós nos agarramos à Tua bondade, nós cremos que Tu és o Deus Salvador, que para Ti não existe impossível nenhum, difícil nenhum, nenhuma causa impossível para Ti, e mais, nós reconhecemos que há dificuldades, desafios, problemas na nossa vida, criados por Ti, para que de algum modo, por meio deles, na minha vida, o Senhor seja glorificado. Então, Senhor, dá-me sabedoria, para que por meio dessas dificuldades, o Teu nome seja glorificado. O Teu nome seja glorificado. Por favor, fique de pé no seu lugar.